Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago. Você abre a sua Bíblia, compartilha com a pessoa que está do seu lado a palavra de Deus. Você que está em casa, já esteja mandando o link desse culto aqui. Vamos estar dando continuidade ao que nós começamos a falar na parte da manhã. Lá em Tiago, capítulo 1. Parte da manhã, nós começamos a partir do versículo de número 19. E nós começamos a trazer alguma ideia relacionada sobre o nosso tema, como a gente pode se preparar para suportar todas as provações, todas as lutas, preparando para suportar as provações e as lutas. Só para a gente relembrar, a partir do versículo 19, Tiago, ele nos dá uma dica de como nós temos que agir quando nós passamos por tantos problemas, por tantas dificuldades. Tiago, ele nos diz assim, versículo 19 do capítulo 1, ele diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém. 3 coisas importantes que nós temos quando nós passamos por provações, por dificuldades. Primeiro, pronto para ouvir. É o que nós falamos de manhã. A coisa mais difícil do ser humano é aprender a ouvir. Estar aberto a ouvir a Deus, a ouvir as necessidades dos outros. Porque geralmente a gente gosta de falar, né, como eu disse, muito, e a ouvir muito pouco. Então, a primeira lição, a gente precisa aprender a ouvir, tardio para falar, pois muitas vezes a gente gosta de emitir as nossas opiniões sem saber exatamente o outro lado da história, sem saber o que a pessoa está passando. E, finalmente, ele fala que nós precisamos ser tardios para se irar. Muitas vezes nós ficamos irados, seja através das nossas palavras ou das nossas ações e atitudes. Ficamos irados por muitas coisas sem nem saber da história. E aí depois, quando a gente vai saber da história, nossa, quanta besteira a gente falou, quanta besteira a gente fez. E aí, já entrando na parte da noite, Tiago, a partir do versículo de número 22, do capítulo 1, nós vamos começar a ler do 22 até o 25 do capítulo 1 de Tiago. Ele nos diz assim: sede cumpridores da palavra ou praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é apenas ouvinte da palavra e não praticante, ele é igual ao homem que olha no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se olha, e quando se retira do espelho e vai para longe, se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo apenas um ouvinte negligente, mas um praticante operoso, esse será feliz em tudo que fizer. Amém. Então nós vamos ver nessa noite que nós precisamos ser praticantes daquilo que nós pregamos. É aqui que eu digo, que eu tenho dificuldade e que a grande maioria daqueles que se dizem cristãos tem dificuldade de praticar aquilo que nós pregamos. O cristianismo ele é uma religião muito bonita, muitas vezes na teoria, mas na prática é muito complicado, porque nem sempre nós vivemos aquilo que nós falamos. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: não adianta você ouvir esta palavra, não adianta você vir na igreja, porque o cristão costuma ir na igreja, não adianta você ouvir música evangélica, colocar versículos na parede da sua casa, adesivo no carro, aí a gente coloca aquele
adesivo muitas vezes hipócrita a serviço do Senhor, né? E nunca deu uma carona para ninguém, né? Acho uma hipocrisia, né? Mas está escrito lá, serviço do Senhor, mas nunca deu carona para ninguém, né? Eu acho uma baita de uma hipocrisia. Deus é fiel, na verdade, você não é fiel em nada com Deus. Vai colando esses adesivos, né? Esses textos aqui, é o que ele está falando. Você é apenas um ouvinte. E a maioria daqueles que são cristãos são apenas ouvintes. É aquilo que a gente chama do cristão não praticante. Foi isso que levou Gandhi a fazer uma frase e fazer um discurso certa vez, em que Gandhi, né, é um líder hindu, né, da Índia, quando a Índia ainda era colônia inglesa, ele disse o seguinte: olha, eu admiro e respeito o seu Jesus Cristo, mas eu não admiro e não respeito o seu cristianismo. Porque aquilo que aqueles cristãos pregavam, eles não viviam. É isso que Tiago está dizendo aqui. Nós pregamos um evangelho muito bonito. Amai ao próximo, amar a si mesmo, faça o bem, né? Tem aquela frase bonitinha, faça o bem sem olhar a quem. Então, a gente fala muito bonito, mas na hora de agir e de viver, ô povo miserável, ruim, e se diz cristão. É isso que ele está dizendo aqui. Sede cumpridores da palavra e não ouvintes, não somente ouvintes. Por quê? Porque vocês estão enganando a vocês mesmos. Se você vem apenas na igreja, apenas para ouvir uma boa música, né? Curtir aí o ar-condicionado, tá quente pra caramba lá fora, na verdade, né? Ouvir uma boa mensagem, né? Eu não sei se a mensagem é boa também, né? Então, pelo menos vindo de mim, não vai saber, né? Aí você vem aqui e vai para casa tranquilo, quer dizer que você está, segundo Tiago, você está perdendo tempo. Porque você está se enganando. O objetivo não é vir na igreja cada domingo, né? É como se fosse um ritual, e que se você entrasse aqui, você irá... Porque tem muita gente que acha assim, se eu for na igreja, eu vou receber uma bênção. Quer dizer, para você está enganado, você não precisa vir na igreja para receber bênção. É importante que você venha, a comunhão dos irmãos. Não estou dizendo isso. Agora, não pense em você. Se você entrar aqui, você vai receber alguma bênção. Em alguns lugares eles até pregam isso, mas aqui não. Aqui você está enganado. Você não vai receber a bênção pura e simplesmente porque você veio aqui. Porque isso não está na palavra de Deus. O que ele está literalmente dizendo é o seguinte: você não pode apenas ouvir. Não adianta você ouvir. A gente fala, e você não coloca em prática. Porque aí ele vai dizer o seguinte, ele faz essa comparação, que você é igual a uma pessoa que olha no espelho. Só que esse espelho que ele está se referindo aqui, né, esse espelho aqui não é igual a esses espelhos modernos, né, que nós temos aqui. Esse espelho aqui eram os espelhos antigos, que eles eram feitos de um metal polido, que eles forneciam o quê? Não forneciam uma imagem muito clara do ser humano. Era uma imagem meio que distorcida, né? Não sei quantos já foram em alguns circos e alguns parques de diversão, que você está naquela sala de espelhos, né? Pelo menos na televisão você vê muito isso, né? E aí naquela sala de espelhos, né? Então tem um espelho que você fica muito gordo, né? Um espelho que você fica magrinho, um espelho que você fica alto, outro que você fica mais baixinho. É mais ou menos isso que ele está dizendo. A sua imagem é distorcida. A imagem que nós estamos pregando ou vivendo do evangelho é uma imagem distorcida. Não é aquilo que Tiago está pregando, e Tiago foi discípulo aqui dos apóstolos de Jesus Cristo ali, ele se converteu ali, esse Tiago aqui era o irmão de Jesus, ele conviveu, ele viu tudo isso, e ainda assim ele demorou a se converter. Mas não é esse evangelho que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um outro evangelho. Nós estamos vivendo um evangelho do Paraguai, né? Falsificado. Então, é distorcido. Porque a pessoa, ela olha, ela vê, é muito bonito, muito legal, mas eu não coloco em prática. É isso que ele está dizendo. Você chega até o espelho e você vai esquecer a sua imagem. É o que vai acontecer com muitos aqui nessa noite, que ouviram, vão ouvir tudo isso que eu falei, mas quando saírem daqui, vão continuar o quê? Vão continuar da mesma maneira. E aqui o que ele diz é o seguinte, que essa imagem que ele está falando aqui, aí a gente vai lembrar, é do quê? É daquela pessoa que fala demais,
quando nós começamos lá, porque o texto, a gente tem que ler o texto todo, ele está interligado. Ele começa lá no 19, em que ele diz, qual é a imagem do ser humano e do cristão? Daí ele diz, olha, o cristão deve ser aquele que está pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essa é a imagem do cristão. O cristão tem que viver isso aqui. Ele tem que ser pronto para ouvir. Ouvir o quê? As necessidades das pessoas. Para ouvir o quê? Os problemas das pessoas, porque é para isso que serve o evangelho. Para ajudar quem está necessitado. Então está dizendo, você tem que ser essa pessoa que vai ouvir os problemas das pessoas, as necessidades, né? Que você vai ser tardio, né, em falar, isto é, você vai ser tardio em julgar a pessoa. Porque muitas vezes a gente nem sabe o problema da pessoa, já está julgando ela, está metendo a lenha, está malhando a pessoa. Então você foi lá, você ouviu o lado dela, é isso que ele está dizendo. Nós temos que primeiro ouvir a necessidade da pessoa. Depois fazer uma opinião para evitar o quê? Para evitar a ira, a raiva. Porque muitas vezes a gente não conhece a história. A gente viu só um lado da história, ou não viu lado nenhum, apenas olhou e tirou a conclusão, e aí a gente se torna o quê? Uma pessoa irada, uma pessoa que quer fazer justiça com as próprias mãos. É isso que ele está dizendo. Que nós muitas vezes olhamos para uma pessoa e já fazemos um julgamento dela por uma história que muitas vezes a gente ouviu e não sabe se é verdade. A gente olhou e já tomou uma decisão de quem é a pessoa, já julgamos a pessoa. Você está dizendo, nós temos que ser cumpridores da palavra. E para ser cumpridor da palavra, nesse texto aqui, primeiro você precisa ouvir o próximo, ouvir a necessidade da pessoa, o que ela está passando, antes de julgá-la, antes de fazer um julgamento, de você se irar, vá lá e pergunte para ela. Vai e pergunte, o que está acontecendo? O que é isso? Olha, eu estou ouvindo isso aqui de você. É isso que ele está dizendo. Não é sair já tomando decisões precipitadas. Geralmente é assim que a gente faz. E aí assim a gente não está sendo cumpridor. Esse muitas vezes é o tal do cristianismo que nós falamos. Tudo o contrário. Aqui está dizendo, né? Primeiro ouça, não fale mal do outro, mas primeiro você fala mal. Tudo o contrário. Tudo o contrário. Não funciona assim. Então ele está dizendo, não seja que nem uma pessoa que olha no espelho. Não faça isso. Vá lá, olhe, olho no olho com aquela pessoa. Ouça ela, seja pronto para ouvir. Ouça a necessidade dela, a luta dela, a dificuldade dela, para depois, aí sim, você falar alguma coisa. E aí, finalmente, você tomar a decisão. Então, nós temos que parar e pensar nisso. De que nós estamos fazendo, muitas vezes, um evangelho, julgamento precipitado. Achando que somos os únicos donos da verdade. Porque tem muita gente que acha que vai na igreja, ele acha que é melhor do que a pessoa que está no meio da rua. Ele acha que a pessoa é vagabundo, não quer nada com nada. Se ele quisesse, eu estava aqui na igreja. É o que ele fala no versículo número 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Só porque você vem aqui, você acha que Deus vai fazer o que você quer? Não, não é assim que funciona, não. Não é assim que a banda toca, não. Acha, mas eu vou na igreja, eu entrego meu dízimo, eu oro, eu canto, mas você não é praticante, você não faz o que ele está mandando você fazer. E você está achando que você pode comprar a Deus? Com os seus julgamentos precipitados, com a sua fala precipitada, muita gente está mandando a pessoa para o inferno, vai para o inferno mesmo, entendeu? Quem te deu essa autorização? Quem te falou isso? Nós fazemos assim. Por quê? Porque somos legalistas, estamos apenas na igreja. Apenas frequentamos uma igreja, que muitas vezes, me perdoe a expressão, ela está mais para um clube social do que para uma igreja. Não é porque num clube social a gente vem bem vestido para as pessoas verem nossas roupas, a gente faz nossas festas, nossas diversões, a gente conversa de tudo quanto é coisa, mas menos ouve o quê? As necessidades das pessoas, as lutas que elas estão passando. E aí o que acontece? Quando tudo termina aqui, ele fala no versículo
E o número 24, quando tudo termina, que a gente se retira, a gente esquece tudo que ouviu aqui. Esquece. Tudo que nós ouvimos aqui foi apagado. E amanhã a gente continua vivendo a nossa vidinha, dizendo que somos evangélicos, que somos cristãos, seja qual for o nome que você queira usar, crente, isso aí não vai fazer diferença, mas não cumprimos nada que a palavra de Deus nos ensina. Mas aí ele chama a atenção. No versículo 25 ele fala assim: aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo apenas um ouvinte esquecido, mas fazedor da boa obra, este será bem-aventurado, ou seja, feliz em tudo que fizer. Veja como ele fala, olha, aquele que ouve isso aqui, que presta atenção na lei perfeita da liberdade. Que lei é essa? Certa vez, um doutor da lei, né, esses que gostam de frequentar a igreja, foi fazer um teste para Jesus e perguntou para ele: Senhor, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele queria testar a Jesus, ele queria provocar a Jesus. E aí Jesus disse: olha, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E vou te acrescentar uma coisa: o segundo mandamento igual a esse é amar ao próximo como a si mesmo. Jesus Cristo resumiu toda a lei, o que Tiago chama aqui a lei perfeita da liberdade. Que lei é essa? É a lei do amor. A lei de Deus, a lei de cumprir, não é isso que muitas vezes as igrejas pregam. Faça isso ou não faça aquilo. Muitas vezes é assim. As pessoas muitas vezes olham para aquelas pessoas que vão na igreja, principalmente aqueles que frequentam as igrejas, que são chamadas as igrejas dos crentes, né? Então, muitas vezes, eles acham que o crente é aquele que não pode fazer nada. É a lei do não pode. Não pode isso, não pode aquilo, isso é pecado, isso é proibido. Muitas vezes as pessoas pensam isso. Mas, na realidade, essa é a visão que nós passamos de forma errada. Porque a lei do amor não é que você é proibido de fazer. A lei do amor é que você não faz por amor. Por isso que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E se você olhar lá nos 10 mandamentos, ele coloca alguns mandamentos que vão direto em relação a Deus, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti imagem de esculturas. Isso é amar a Deus. E depois ele diz: amar ao próximo, né? Não adulterarás, não roubarás, não furtarás. Então ele diz assim: o amor, ele me leva não por obrigação a não fazer alguma coisa, mas ele me leva a não fazer por amor, porque eu amo a pessoa no nome de Cristo. Então o evangelho de Jesus Cristo não é a religião do não pode, é a religião do pode. Mas o que a palavra de Deus diz? Que eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm e nem todas as coisas me edificam. Então, por amor a esta palavra, eu deixo de fazer muitas coisas. Por amor, porque eu sei que muitas coisas que eu fizer vão fazer mal para mim. Muitas coisas que eu fizer vão fazer mal para a pessoa que está do meu lado. Isso é ser cumpridor da palavra. Então eu não faço, não é porque eu não posso. Eu não faço é porque eu amo aquela pessoa. E eu não quero prejudicar aquela pessoa. Por isso eu não faço. Mas muitas vezes nós pregamos uma religião de obrigação, mas não é uma religião de obrigação, é uma religião de transformação, é uma religião de amor. Esta lei é uma lei não da obrigação, mas uma lei da liberdade, em que você é fazedor da obra. E aí é que nós temos que entender esse finalzinho aqui, que você faz a obra não para
receber alguma coisa de Deus. Você não faz algo para receber alguma coisa de Deus. Mas você faz algo porque Deus já fez por você. O apóstolo Paulo, ele fala isso lá em Efésios, para que você entenda esse evangelho. Ele fala em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, ele diz assim para nós: porque pela graça você é salvo, mediante a fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus. Isso não vem pelas obras que você faz, para que ninguém se glorie. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Então o cristão, ele não faz boas obras para receber nada de Deus. Algumas pessoas acham que se elas fizerem boas obras, fizerem alguma coisa, seja para Deus ou para o próximo, elas irão receber alguma coisa de Deus. Não, não é isso. E Paulo diz, o que Tiago diz, é que nós fazemos essas coisas boas porque nós já recebemos de Deus. Então não faça nada para Deus ou para o próximo para receber algo em troca. Isso não é o evangelho de Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz, repetindo: porque pela graça sois salvos. O que é graça? Graça na Bíblia significa um favor que você não merece. Deus fez um favor para mim e para você que eu não merecia. Qual foi esse favor? Ele morreu lá na cruz do Calvário por mim e por você. Um favor que ele fez por mim e você. E você acredita nisso como? Porque eu estou falando, não. É mediante a fé nele. Isso não vem de você, não vem de mim, mas é um dom. Dom é um presente de Deus. Deus deu um presente, o seu filho. João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo, isto é, Deus amou a cada um de nós, que deu o seu filho unigênito, isto é, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é, aquele que crê não vai viver apenas neste mundo aqui, cheio de coisas ruins, cheio de tristeza, não. Mas ele tem um mundo especial para cada um de nós, aquilo que nós chamamos de céu. Então nós não vamos para o céu porque frequentamos uma igreja determinada, não vamos para o céu porque fizemos alguma coisa de bom, aí eu sou uma pessoa boazinha. Não, você não vai para o céu por causa disso. Você só pode ir para o céu por causa de Cristo. Você não vai para o céu porque você é bom, ou porque você se acha melhor do que aquela pessoa que está jogada ali na calçada, aquela pessoa que está presa, pois o próprio Jesus conta, né? A Bíblia conta quando Jesus estava crucificado, de 2 ladrões que estavam com ele. Um criticava a Jesus e dizia: olha, se tu és Deus mesmo, faça eu descer aqui da cruz. E a multidão dizia: se tu é Deus, desça da cruz. E ele fez tanta coisa boa. Mas o outro disse: você não está vendo? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não merece nada. E aquele homem virou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O reino de Deus é o céu. E o que aquele homem disse, né? Que Jesus disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o que ele disse para aquele homem. Aquele homem merecia, segundo o seu julgamento, segundo o meu julgamento? Não. Ele era uma pessoa ruim, ele era um assassino, ele era um bandido, ele estava ali porque era a lei da pena de morte por tudo que ele tinha feito. Mas Jesus não olhou para o seu exterior. Jesus olhou para o seu interior, que no último momento da sua vida ele se arrependeu, no último momento da sua vida ele creu ali, mesmo não tendo mais oportunidade de fazer mais nada, mas ali ele creu em Cristo Jesus. Esse é o evangelho de Cristo Jesus, de nós crermos nele, de atentarmos para esta lei da liberdade, de sermos perseverantes nessa lei do amor, de amar ao próximo, mesmo que ele não mereça, porque muita gente diz: eu não amo fulano porque ele não merece. Quantas vezes a gente fala isso? Quantas vezes a gente pensa nisso? Mas você acha que você merece alguma coisa de Deus?
E apesar de você não merecer nada de Deus, Deus ama você. Então, antes de você falar que tal pessoa não merece, lembre-se que você também não merecia nada de Deus. E se você está aqui hoje, nessa noite, ouvindo a minha voz, é pela exclusiva misericórdia de Deus. Não é porque você merece, porque você não merece. Eu não mereço. Eu não estou aqui porque sou melhor do que os outros, não. Eu estou aqui porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu não estou aqui porque eu consigo cumprir tudo que a palavra de Deus manda. Não, eu não consigo cumprir tudo. Nenhum de nós consegue cumprir tudo. Mas nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui crendo que, se no nome dele, se nós atentarmos e sermos cumpridores do que ele nos ensina, nós podemos ter um mundo melhor. Nós podemos ter famílias melhores. Nós podemos ajudar as pessoas, não porque nós somos bons, não porque nós vamos fazer boas obras, mas nós podemos ajudar as pessoas no nome de Cristo Jesus. Nós temos que viver isso. Esse versículo, ele encerra esta parte, versículo 25, que ele oferece uma bênção, não para aqueles apenas que ouvem, mas para aqueles que agem de acordo com o que ele chama da lei perfeita da liberdade, isto é, a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A cumprir o evangelho de amar. É isso que ele está dizendo. De amar aqueles que são os irmãos dessa comunidade que estão aqui, mas também amar aqueles que não pertencem a essa comunidade, que estão jogados aí fora, que precisam ser alcançados por esse amor. Esse é o evangelho de Cristo Jesus, é cumprir o que ele mandou, como nós já lemos aqui nesta noite. E que quando ele se encontrar conosco, ele vai dizer: olha, eu estou feliz porque eu tive fome, você me deu de comer. Olha, eu estou feliz porque eu tive sede, você me deste de beber. Eu estava preso, eu estava no hospital, você fosse me visitar. Eu estava nu, você me deste de vestir. E aí nós vamos dizer: mas quando é que nós fizemos isso? Quando nós amamos a essas pessoas aí, que mais ninguém ama. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Isso é cumprir a vontade de Cristo Jesus. Esse é o evangelho verdadeiro. É ajudar aquele que não tem nada para dar em troca a você. Porque é muito fácil ajudar uma pessoa que tem dinheiro, que está bem vestida, né? Que tem uma aparência, né? Digamos assim, socialmente normal, né? Porque quem é normal nessa sociedade? Mas a gente olha para a pessoa, aquele ali parece normal, na verdade, quem está bem vestido, né? Tem o dinheiro, está com um carro muito bom, às vezes está com um carro bom, mas está devendo as parcelas, né? Vai saber, você não conhece. Mas aí aquele que está lá na rua jogado lá, aquele lá não merece nada, porque aquele lá é um cachaceiro, é um drogado, é um vagabundo. É assim que nós medimos a sociedade. Mas esse não é o evangelho de Cristo Jesus. Isso não é a medida de Cristo Jesus. A medida de Cristo Jesus é amar a todos sem fazer acepção de pessoas, porque esse é o evangelho. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Eu não posso. Se eu quero dizer que eu sou cumpridor do evangelho, eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu tenho que amar a todos. Sabe, aquele vizinho que coloca o som alto lá na tua porta e tu quer dormir à noite, quando tá cedo, tem que amar esse cabra aí, né? Cabra ruim, mas tem que amar ele, né? Aquela vizinha fofoqueira que cuida da vida de todo mundo, tem que amar também. Aquele colega de trabalho que, se for possível, vai puxar o tapete teu e vai te prejudicar no local de trabalho, tem que amar também. Esse é o evangelho de Cristo Jesus.